Nós vamos falar agora sobre um tema delicado. Não é um tema que eu estou feliz com o privilégio de estar com vocês e falar sobre isso, mas é um assunto que não vejo como não ser algo pesado. E é algo que eu tenho certeza que nesse meio tem se falado muito ao longo do Em Cristos e quem tem tido envolvimento com TJC2. Mas eu espero também não só chover no molhado, eu espero trazer talvez algumas coisas novas para algumas pessoas, pelo menos. E eu creio que isso é tão importante porque até 2017 eu estava pastoreando uma igreja em Curitiba, onde eu vivi por 16 anos, criei meus filhos, não tinha nenhuma intenção de sair do Brasil, estava muito bem. Acho que o homem tem essa tendência de ficar mais acomodado, mas a minha mulher começou a se sentir inquieta e aí a minha filha mais velha, as mulheres fizeram uma revolta contra mim e começaram a falar na gente ir para os Estados Unidos. Eu falei, gente, a gente vai ter que trabalhar muito lá, vocês não estão entendendo, a vida está boa aqui, pastorzinho de uma igreja pequena, a nossa vida é boa. Lá, eu não sei, é muito caro e tudo, mas nós fomos para lá e realmente não durou. A gente ficou uns 2 anos e meio e aí fomos para Portugal. Eu não... em 2017 é quando, para valer, eu comecei a estar muito mais envolvido com o TJC2 e eu acho que todo mundo que está envolvido nesse tipo de reconciliação percebe como as coisas mudaram com o 7 de outubro. As coisas mudaram de um jeito, não é que antissemitismo não existia, mas realmente as coisas multiplicaram, deslancharam de uma forma que agora, se eu estou conversando com jovens, por exemplo, em Lisboa, que é comum, eu tenho 3 filhos, 16, 19 e 21, vêm colegas de escola. Eu gosto de conversar muito com os jovens e é só eu falar judeu, Israel, que é como se eu falasse pedófilo ou nazista. É tipo o arqui-inimigo da cultura, é a pior coisa que você pode imaginar. Então eu sinto essa questão. Por exemplo, eu até falei sobre a minha mulher gosta de falar de coisas de teste de DNA e eu falei para ela algumas vezes, amor, para de falar, talvez você é judeu, porque ela tem essa mania em Portugal, ela gosta de falar, olha, você provavelmente é judeu, ela pergunta pelo sobrenome e outras coisas. Quer dizer, eu não falei para ela parar, mas eu falei, amor, você percebe a reação das pessoas? Não é o que você está pensando. Ah, que legal, né? Especificamente jovens, né? Qualquer pessoa com menos de... Bom, jovem é relativo talvez, mas eu estou falando de pessoas com menos de 30 anos, né? A primeira pergunta que eu faria com essa apresentação aqui seria a questão de o que é sionismo. O que é sionismo? Uma definição muito simples, eu acho que sionismo é a simples ideia de que o movimento nos últimos 130, 140 anos de judeus para estabelecer uma pátria na Palestina ou Terra Santa, o nome que você quiser usar, é uma coisa boa. Essa para mim talvez seria a forma mais simples. Quando alguém te perguntar, você é sionista? Eu digo sim, eu sou sionista. E se eu fosse explicar minha definição mais simples, seria isso. Eu não sou racista contra árabes, eu não tenho ódio pelos muçulmanos ou os palestinos de forma específica. Simplesmente isso. Eu acho uma coisa boa que o povo judeu, nesses últimos, desde o fim do século XIX até agora, essas décadas de judeus restabelecendo uma pátria na Terra Santa.
Aqui eu tenho uma foto da declaração do Estado de Israel pelo Ben-Gurion em 1948, e eu fiz referência na última palavra sobre o fato que assim que foi declarada a independência, o Estado de Israel, logo em seguida nós temos a guerra de 1948, quando as nações vizinhas atacaram Israel, achando, na realidade, eles tinham muita expectativa de derrotar Israel fácil. E na realidade, Egito, a Síria, quem mais que estava envolvido? O Iraque, Líbano, Jordânia, eles estavam muito confiantes, mas muito desorganizados. Eles não tinham um plano. Se eles tivessem realmente um plano organizado e de trabalhar juntos, um problema é que todos estavam tentando correr para Jerusalém para conseguir o prêmio, né? Quem conseguisse chegar a Jerusalém primeiro podia instalar um mufti, um líder muçulmano egípcio ou sírio. Então havia essa corrida para o prêmio, ao invés de um plano organizado de exterminar Israel. E os israelitas eram muito mais organizados, e por providência de Deus, podemos dizer também, eles ganharam. Então, assim, uma coisa super simples. Eu fui diminuindo essa apresentação para ficar o mais básico possível. A primeira coisa muito simples, que eu nem vou gastar muito tempo citando todos os textos bíblicos, mas tudo que eu ouço aqui do Em Cristo, no TJC2, nós acreditamos que o Velho Testamento é sionista. As promessas sobre a terra são mais de 1000. Eu até vi um estudioso que diz que é exatamente 1000. Isso varia de estudioso, mas eu acho interessante se for exatamente 1000, né? Mas 1000, um pouco mais de 1000, todas essas promessas a Israel, citando especificamente a terra. E quando fala de herança no Velho Testamento, a relação geralmente é terra. Quando fala herança, não é herança de relacionamento, ou herança de paz no coração, ou herança de outros tipos de prosperidade, muito gado, uma esposa bonita, muitos filhos. Geralmente, a promessa, a herança para o povo de Deus é terra. É algo bem específico, bem concreto. E como eu disse, não vou citar todos os textos, mas tem tantos textos. Tem Jeremias, o profeta Jeremias diz que enquanto há estrelas no céu, Israel como nação nunca deixará de estar diante dos meus olhos. E no livro de Zacarias, no livro de Isaías, nós temos as profecias que mostram o fim dos tempos, onde Israel está não só na terra, mas está em paz, dominando, governando sobre a terra com sua liberdade, e as nações fazendo paz com Israel e no processo se reconciliando entre si. Então, o fim do Velho Testamento, a imagem profética é de paz mundial com Jerusalém no centro. E tem tantos outros textos que mostram essa imagem, como também, por exemplo, quando os apóstolos perguntaram em Atos 1 para o Cristo ressurreto: Jesus, é agora que vais restabelecer o reino, agora que vai cumprir as promessas, que era algo muito concreto. A expectativa do povo judeu da época do segundo templo era que eles iam ser libertos da opressão dos romanos, eles iam receber de volta um reino davídico sobre a terra prometida. E o que Jesus respondeu? O que vocês estão falando de novo? De terra, de reino político, de paz política? Vocês não entenderam? Não tem nada a ver com isso. Eu vim para dar vida eterna, perdoar os pecados. Foi isso que ele respondeu? Não. Ele respondeu: não compete a vocês saber a hora e o tempo e como isso vai acontecer. Então Jesus, ele responde à expectativa dos judeus
seus seguidores, nossos pais na fé, dizendo que, de forma alguma, criticando a pergunta, só falando que não compete vocês saberem como e quando isso vai acontecer. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos essa imagem do judaísmo do segundo templo, que era um judaísmo, por exemplo, onde era só sobre aparência externa. E Jesus vem trazer uma nova mensagem da intenção do coração. E se você perguntar para qualquer rabino hoje sobre a história de 5.000 anos de estudo da Torá pelos judeus, até o judaísmo contemporâneo, pergunta para eles se o judaísmo trata apenas de obediência externa, a aparência de obediência, e não importa o coração ou as intenções do coração. O que você acha que eles vão responder? Eles vão responder que a intenção e a motivação do coração é fundamental em toda a história da Torá. Então, nós temos muitas ideias que são interpretações baseadas na teologia de substituição, mas de qualquer forma, o Velho Testamento e o Novo Testamento são sionistas. Pela minha simples definição, sionismo é a ideia de que é uma coisa boa o povo judeu ter uma pátria na terra prometida. Nós temos diferentes tipos de sionismo. Nós temos o sionismo secular. Muitas pessoas não sabem, mas que quando o sionismo, que resultou no Estado de Israel que conhecemos hoje, quando esse movimento começou com o Theodor Herzl na Áustria, e ele era uma pessoa que não era judeu praticante, não era judeu religioso, era uma pessoa secular, se eu não me engano era advogado, alguém pode me corrigir, mas ele não era um judeu religioso. E o movimento sionista, na sua origem, era um movimento secular. O Theodor Herzl, ele, diante das perseguições na Europa, ele chegou à conclusão de que o povo judeu nunca estaria seguro na Europa. Era impossível. Na Europa, o judeu nunca vai ser visto como cidadão, pela sua fidelidade à Torá. O judeu sempre vai ser visto como uma subcultura na sociedade que tem uma outra lealdade. E nas nações modernas, Alemanha, Itália, França, o Theodor Herzl chegou à conclusão que o judeu nunca vai ser aceito. Ou nós deixamos de ser judeu, nós nos convertemos ao catolicismo, protestantismo, ou nos tornamos judeus seculares, que não acreditam em nada, além da teoria de evolução e o Estado, ou nós vamos ser perseguidos geração após geração. Nós temos que ter nossa própria pátria. Então, o sionismo, Zionism em inglês, eu misturei os dois ali. O sionismo secular o sionismo religioso dos judeus, por exemplo, dos judeus ortodoxos hoje. Os judeus ultra-ortodoxos hoje em Israel e até em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não aceitam o Estado de Israel como é hoje. Porque o Estado de Israel, e na realidade eu aprendi isso com Robson nessas semanas, o Estado de Israel foi estabelecido por um movimento secular e não um rei davídico. Então, os judeus ultra-ortodoxos ainda estão esperando um rei na linhagem de Davi, ou Messias judeu, para estabelecer um Estado legítimo. Então, esse seria o sionismo religioso do judeu. E aí nós temos o sionismo cristão, que é algo que também tem diferentes opiniões. Infelizmente, os cristãos não concordam sobre isso. Nós temos textos aqui, eu vou ler alguns textos no Apocalipse,
Apocalipse 2:26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 7:9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E Apocalipse 21:23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. É interessante porque a maioria dos estudiosos hoje acreditam que essa palavra nações é a mais correta. Algumas traduções dizem etnias, voltando mais para o conceito que nós temos de raça, raça negra, raça asiática, raça europeia. Mas no contexto bíblico se refere a nações. Uma nação é algo que tem uma estrutura familiar, tribal, com governo, também com alguns aspectos biológicos, mas é mais essa questão de uma comunidade. Então essa é a visão, uma visão coletiva, corpórea. Nós vamos ter nossos corpos humanos. Nós vemos em Apocalipse 4 que o Cordeiro, Jesus, ainda tem as marcas do seu sofrimento nas mãos. Ele tem o lado perfurado. Então, de uma forma misteriosa que eu não compreendo, nós vamos ser reconhecíveis no céu. Vocês vão me ver e eu vou parecer como David, só que com mais cabelos e muito mais bonito. Não vai ter nenhum fio branco, apesar que minhas filhas dizem que é charmoso, mas nós vamos ter a visão do eschaton, do futuro, do fim dos dias, nova terra, novo céu. É coletiva, é corpórea, é nacional, envolve a continuação daquilo que nós experimentamos. Nós vamos ter americanos, brasileiros, e temos outras nacionalidades aqui, venezuelano. Eu conheci um irmão, mas assim, é tão interessante. Eu amo isso, gente. Deus não tem problema com cultura. Eu estava falando não sei se eu falei na última palavra ou na mesa da janta, né? Mas é tão interessante porque você vê que Deus, Ele comunica através da cultura humana. Ele não tem medo de usar. Até no Velho Testamento tem poesias que vêm de outras culturas, do Egito, da Babilônia. Algumas pessoas leem esses textos e falam, viu? A Bíblia não é inspirada, porque os babilônios têm essa mesma frase numa poesia. Viu? Tem um poeta egípcio que escreveu algo quase igual. A Bíblia não está inspirada. Para mim isso não significa que não é inspirada. É que Deus, ele comunica. Até quando Deus comunica comigo, às vezes eu tento falar para alguém, eu senti que Deus falou algo para mim. Quando eu digo o que Deus falou para mim, é nas minhas palavras. Eu estou tentando expressar. Deus não fala, não é como os muçulmanos, com todo respeito, eles pensam assim, eles pensam que Maomé literalmente, aliás o arcanjo Miguel fez um download literal para Maomé. Por isso que você tem que estudar o Alcorão em árabe, porque aquela palavra, ela não pode ser traduzida e é exatamente o que Deus diz. Então, quando Deus fala, até por exemplo, agora eu estou pisando em coisas sensíveis, mas por exemplo, até os autores da Bíblia, você acredita que eles eram mecanicamente num transe escrevendo, ou que havia um envolvimento? Por exemplo, se lê as cartas de Paulo, você vê Paulo ali. Você vê a personalidade de Paulo. A minha perspectiva é que Deus, Ele não tem medo de usar a agência, a participação humana, de falar no nosso contexto cultural. Como que Ele vai comunicar conosco sem usar os símbolos da nossa cultura? É o único jeito que Ele fala conosco. Enfim, essa é a visão coletiva, corpórea, nacional.
Deixa eu ir adiante aqui. Agora, como Israel hoje, eu vou te falar, gente, eu quase nem pus essa imagem. Eu pensei, principalmente se tivessem judeus aqui. Eu pensei, não, David, essa imagem é um pouco provocativa, né? Porque até o que vocês veem nessa imagem, o que eu vejo é a narrativa do Estado apartheid de Israel, o Estado colonial oprimindo e o palestino vulnerável. Você vê que os palestinos aqui não têm armas e o exército de Israel obviamente é armado. Eu quase nem pus essa imagem, para falar a verdade, está ali porque eu não tinha tempo para mudar. Porque eu realmente pensei, talvez essa imagem não era apropriada para mostrar. Mas, de qualquer forma, passa a imagem do conflito e a controvérsia que existe hoje. E a pergunta que eu coloco ali, como Israel hoje pode representar a era messiânica? A era messiânica é descrita como um tempo de paz. O que nós vemos hoje parece contrário a isso. Mas é interessante, se nós formos usar uma perspectiva cristã, nós acreditamos que Jesus veio e estabeleceu o reino. Ele estabeleceu o reino. O reino é uma realidade já, amém? Nós somos membros do reino. Nós somos os súditos do reino. Deus é um rei, em parte porque ele tem o povo que considera ele rei. Mas também a nossa vitória é completa. Há injustiça neste mundo, sim. Há doença, há muitas coisas que até podem nos fazer perguntar, mas como é que ele já estabeleceu o reino? Por isso que a maioria dos cristãos também não são, não acreditam que estamos no milênio. Tem alguns cristãos que acreditam que nós já estamos no milênio, mas você olha em volta e parece difícil acreditar, porque por causa de toda a confusão. Então, da mesma forma que nós podemos acreditar que nós estamos no reino de Jesus hoje, o reino existe, será que podemos acreditar que Deus trouxe o seu povo de volta em realização das profecias, mas não exige perfeição, não exige que a paz é imediata, talvez haverá um processo. Eu estou falando aqui, gente, coisas que eu não tenho certeza, eu estou só pensando com vocês. Mas são perguntas legítimas. Como que hoje Israel pode representar a restauração da era messiânica? Eu vou ler um outro texto aqui com vocês. Ezequiel 36, 27, diz o profeta: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isaías 11:10. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate, nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. Então, quando nós lemos esses textos, como é que estes textos aplicam hoje? Um outro texto aqui, Zacarias 12:9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um
filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então nós acreditamos que isso vai acontecer, mas hoje há cerca de 20 mil, eu acho que foi o dado que foi citado ontem, 20 mil judeus messiânicos em Israel. Eu acredito que existem cerca de 150 mil judeus messiânicos no mundo. 16, 17 milhões é a população total de judeus no mundo. Então é uma pequena, minúscula comunidade. Imagina o judeu messiânico. Ele é uma pequena porcentagem dos judeus, geralmente rejeitado pela comunidade judaica. E como nós temos estudado essa semana, esse fim de semana, sofrendo toda a história do antissemitismo dos cristãos e hoje muito mais dos muçulmanos. Então, assim, algumas coisas para considerar. Apoiamos a realização das profecias sobre o povo e a terra de Israel sem saber como. Essa é uma declaração talvez um pouco provocativa, mas eu vou propor para vocês. Eu creio que é muito difícil argumentar que a Bíblia não afirma que Deus tem em seu plano de redenção um papel para Israel que inclui a restauração do povo na terra que nós conhecemos hoje como Israel, Palestina, e eles vão ter soberania e vai haver um momento de uma conversão em massa ao Senhor. Eu quero falar uma coisa para vocês, eu não posso deixar de falar essas coisas, mas eu sei que é o tipo de coisa que eu acho que às vezes eu falo demais, porque depois as pessoas falam, meu Deus, mas eu fiquei mais confuso. Mas são curiosidades, eu não consigo resistir. Mas é o seguinte, os judeus hoje, eles têm sua própria escatologia, que é quase um espelho do nosso. Eles acreditam, quer dizer, estou falando, é uma posição de muitos, não de todos, mas muitos rabinos acreditam que um dia nós, no fim, nós é que vamos entender que nós estávamos errados, não em tudo. É como aquilo que nós cremos sobre os judeus. Nós não cremos que eles estão errados em tudo. Nós só acreditamos que um dia eles têm que aceitar Yeshua. E eu acho muito intrigante essa questão de que no outro lado, muitos deles acreditam que nós somos parte do povo, dos seguidores de Abraão, nós somos adoradores do Deus da Bíblia. Você sabe que a maioria dos rabinos acreditam que nós estamos, de alguma forma, adorando o Deus da Bíblia. Eles não negam isso. Eles só acham que a gente está errado, achando que Yeshua era o Messias. Então, eles também têm uma escatologia, muitos deles, de que nós um dia vamos se juntar a eles. Nós estamos aqui crendo que eles vão se juntar a nós, e eles estão ali acreditando que nós vamos juntar a eles. Eu não vou falar mais que isso, eu acho apenas muito intrigante esse tipo de coisa. Eu amo os judeus, gente. Não sou judeus messiânicos. Eu sigo, escuto, leio muitos textos dos judeus. Eu acho eles são um povo fascinante. E se nós falamos que nós amamos Israel, só 20 mil deles são judeus messiânicos, né? Então, a gente tem que amar o judeu praticante de judaísmo ou o judeu secular. Uma das coisas que eu acho que poucas pessoas sabem também é que hoje é um momento em que nunca mais teve tantos judeus estudando sobre Jesus, estudando sobre Paulo. Tem judeus, grandes estudiosos que ensinam em escolas cristãs. Se você quiser um dia pesquisar, tem uma mulher, o nome dela é Amy Jill Levine, A.J. Levine. Ela é uma judia, professora, que ensina numa escola católica. Ela baseou maior parte de sua pesquisa sobre as escrituras cristãs, o Novo Testamento. E é muito interessante ouvir o discurso dela. A.J. Levine, ela fala para os judeus, os companheiros dela de religião,
ela fala, olha, a gente tem que parar de perseguir os judeus messiânicos. Em toda a nossa história, judeus discordam, como o famoso ditado, 2 judeus, 3 opiniões. Os judeus dizem que discordar é o 11º mandamento. Os judeus sempre têm divergência. Ela argumenta, e ela participa de muitas conferências, até com membros do TJC2. Ela já participou com vários teólogos messiânicos, como Mark Kinzer, David Rudolph, a A.J. Levine. Ela participa. Ela fala, olha, eu não acredito que Yeshua é o Messias, mas ela fala muitas coisas boas de Jesus e os apóstolos. Eu não estou aqui falando que nós não devemos pregar para os judeus, porque o que Pedro estava fazendo em Atos 4, quando ele estava diante da multidão, dizendo para um grupo de judeus que eles tinham que se arrepender e acreditar em Yeshua. Eu não estou tentando aqui relativizar tudo, mas eu só estou falando que nós vivemos num momento muito intrigante nas relações cristãs e judeus. E vocês, irmãos e irmãs católicos, estão muito na frente disso. Vocês, no mundo cristão, os católicos são o grupo que tem feito mais trabalho nesse sentido, de desenvolver muitos centros de estudo de relações cristãs, judaicas. Então nós vivemos num momento interessante, mas voltamos para essa questão. Apoiamos a realização. Eu estou fazendo uma proposta, você não tem que concordar com isso, mas eu estou propondo que nós devemos apoiar a realização das profecias sobre o povo e a terra de Israel, sem saber como. Ou seja, e agora eu vou falar uma coisa, vamos dizer que é uma opinião de outra pessoa, né? Eu ouvi, existe essa perspectiva, eu vou falar assim, existe a perspectiva de que o estabelecimento de Israel em 1948 talvez seja a realização das profecias, mas não tem como saber. Volto lá para Atos 1. Jesus disse, vocês não têm como saber. Essa é uma posição de alguns sionistas cristãos hoje. Eles falam, olha, nós cremos que 1948 é o estabelecimento, é a realização da profecia. Nós cremos. Mas nós reconhecemos que diante de quanto mais tempo essa terra vai existir, será que vai ser mais 1000 anos, 2000 anos até a volta de Jesus? Será, por exemplo, hoje mesmo, os judeus, os israelitas vivem numa crise existencial. Muitos deles realmente não sabem se vão sobreviver. Existe um medo real de Israel ser destruído. Sobretudo, por que você acha? Por causa da ameaça dos árabes? Não, é por causa do abandono do Ocidente. Eles estão vivendo, para muitos deles, eles estão dizendo que é pior do que 1948, pior do que 67, pior do que 73. Muitos judeus sentem hoje em Israel que esse é o pior momento desde o início do movimento sionista. Então, existe a possibilidade, eu vou fazer como uma pergunta, de Israel ser destruída. Se Israel fosse destruído, nós diríamos, então, 1948 não foi a realização, ainda vai vir. Eu estou confiando na maturidade de vocês para dizer isso. Eu só estou falando isso, qual é a minha motivação? Eu creio que 1948 foi a realização. Eu creio. Eu só quero ajudar vocês e ajudar a mim a ter uma forma de conversar com pessoas hoje no mundo antissemita, para eles entenderem que, por exemplo, nós não estamos apenas apoiando os judeus por causa das profecias, porque a gente quer que Jesus volta. Alguns evangélicos parecem ter uma atitude de usar, a gente espera que os judeus se convertem para poder realizar a escatologia e Jesus voltar. É como se fosse, vamos dizer assim, se não estava escrito, a gente estava contente. Se a Bíblia não dissesse que os judeus vão se converter, a gente estava contente. Os judeus ficam de lado e Jesus volta. Mas como está ali, então eles têm que se converter. Então vamos ser muito generosos para Israel, vamos defender eles, porque a escatologia tem que caminhar sim. Se você discorda totalmente dessa caricatura, tudo bem, mas saibam
que há muita gente que acredita nessa caricatura. Você está me entendendo? Muitas pessoas, é exatamente assim que eles veem, principalmente os evangélicos norte-americanos, sionistas. Eles são vistos assim. Agora, novamente, gente, eu acredito que 1948 foi aquilo que foi prometido. O fim do tempo dos gentios, quando em 1967, quando pela primeira vez os judeus conseguiram controle de novo do monte do templo, da cidade de Jerusalém. Eu creio, Davizinho, eu sou muito pequeno nisso tudo, mas eu vou arriscar te dizer, para mim isso foi o fim do tempo dos gentios. Eu creio que nós estamos no momento de assim, já o foco se tornando Israel. Escatologicamente, eu creio que nós estamos realmente no momento em que Deus está chamando a igreja para focar em Israel. Eu sou sionista, mas eu quero, mas não é só que eu quero, eu debato com as pessoas que discordam comigo. Eu estou entre essas pessoas muito mais do que entre grupos como esse. Eu vivo no meio das pessoas que odeiam Israel e dedicam toda a sua vida, são totalmente imergidas e endoutrinadas no antissemitismo. Esse é o meio que eu vivo. Então, mas a minha paixão é equipar pessoas para saber falar com essas pessoas, saber como elas enxergam o sionismo. Algumas pessoas, eu não creio que o chamado apologético é para todo mundo, mas eu quero, quanto mais muçulmanos Deus abre portas para eu conversar, eu quero conversar com eles. Um segundo ponto aqui, a posse, agora eu estou propondo algo, você pode discordar, a posse da terra é condicional, baseado no Velho Testamento, com base na fidelidade a Deus do povo judeu e a justiça para com os residentes da terra. Isso é muito interessante. Muitos antisionistas, antissemitas hoje, não sabem que o Velho Testamento coloca essa condição sobre as promessas. Não é só Deus prefere Israel sobre todos, prometeu essa terra e dane-se o resto. No Velho Testamento existia esse critério da fidelidade de Israel e o tratamento dos estrangeiros. Isso é parte, tem que ser parte de um sionismo bíblico. Deixa eu ver aqui, eu acho que era. Tem, assim, eu não vou delongar muito mais, mas eu só queria falar um pouco mais sobre formas de antissemitismo. Eu queria falar, talvez eu possa terminar com isso, eu queria falar sobre esse segundo ponto aqui. Bom, o primeiro ponto ali, na Guerra Civil da Rússia, século XIX, tinha mais ou menos 6 milhões de judeus. A maior parte dos judeus no século XIX viviam no que conhecíamos como a União Soviética, o Império Russo. E eles tiveram que fugir por causa de antissemitismo. Tem toda uma longa história de por que os russos vieram contra os judeus, mas não tenho tempo para contar. Eles fugiram para a Europa, mais ou menos 500 mil foram para a Europa e 2,5 milhões foram para os Estados Unidos. E depois de um tempo, tanto os países na Europa e os Estados Unidos criaram regras de imigração para que os judeus não pudessem chegar mais, porque o antissemitismo era geral, Estados Unidos, Europa, Rússia. E é isso que iniciou um pequeno grupo que começou a ir para a Palestina. Mas eu queria só frisar, para fechar hoje à noite, esse segundo ponto: a exportação do antissemitismo europeu ao Oriente Médio na época das guerras do século XX. Nós somos um movimento de arrependimento. Eu fiquei tão impactado pelas palavras hoje. É tão importante a palavra do pastor Marion sobre o movimento pentecostal. Isso sempre tem sido fundamental no movimento TJC2. Quase todos os membros, ou vamos dizer, a maioria dos membros do TJC2 são carismáticos, seja católico, ortodoxo. Uma coisa que nos une também é a fé nos dons do Espírito. Mas
uma das coisas que a gente tem que se arrepender é o papel, a culpa da igreja em incentivar, exportar nosso antissemitismo europeu para o mundo árabe. Eu estava conversando com alguns irmãos aqui hoje sobre isso. Eu confesso que essa é uma coisa que eu só estou estudando recentemente, mas eu tenho ficado muito chocado ao descobrir tanta evidência de como o islamismo hoje, o islamismo é diferente que o islão. Islamismo é a posição de que o muçulmano não pode reconhecer nenhuma autoridade secular, nenhum governo, a não ser o único governo islâmico que tem que estender por toda a terra. O islamismo é isso, é um islão político. Então, uma das coisas muito interessantes é perceber que no fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano caiu e todas essas terras que hoje conhecemos, Iraque, Irão, Egípcio, Jordão, Turquia, tudo isso agora não tinha mais autoridade impondo ordem ali, e eu esqueci o nome, era um contador britânico e um jurista francês que sentaram numa mesa com um mapa, e durante uma semana de conversas e vinho e charutos, eles desenharam um mapa que é o que nós conhecemos hoje como as fronteiras do Iraque. Iraque, por exemplo, é uma confusão de grupos que nunca deviam ser fincados num país. Grupos que se odeiam e lutam desde 1000 anos antes da Primeira Guerra. Então, assim, o Oriente Médio foi estabelecido nesse momento, e quando Hitler estava começando o seu movimento nazista, ele já tinha um plano de expulsar os judeus da Alemanha e da Europa para o Oriente Médio. E ele e os nazistas, no início da guerra, eles iniciaram conversas com o grande mufti de Jerusalém, que era a autoridade máxima muçulmana na Palestina. Hitler começou uma correspondência com ele e também chamou ele para Berlim. Tiveram várias reuniões sobre a ideia de expulsar os judeus. Podia ter campos de concentração ali na Palestina, mas o grande mufti rejeitou essa ideia. E por isso que Hitler e o SS, outros grupos, resolveram pelo plano B, que era exterminar os judeus na Polônia, na Alemanha, nos campos de concentração, na Europa. E durante toda a Segunda Guerra tinha um rádio emitindo propaganda antissemita para o mundo árabe. O grande mufti de Jerusalém, quando a guerra começou, ele veio para Berlim e passou toda a guerra em Berlim com os nazistas. Eu estou falando tudo isso, tem muitos detalhes, mas só para resumir, o islamismo radical que vê Israel e o povo judeu, a imigração dos judeus à Palestina, como o maior problema do mundo árabe, como o problema que se eles conseguem resolver esse problema, de repente, o maior problema dos árabes está resolvido. Injustiça, desigualdade, opressão no mundo árabe. Se a gente conseguir aniquilar Israel, essa é a maior solução de todos esses problemas. Não é que vai ter paz imediato, mas essa é a principal fonte de todos os males que nós, civilizações árabes, passamos. É a existência de Israel. Essa ideia é o que nós chamamos islamismo. E é diferente do Islão histórico que começa no século VII. No século VII, as conquistas de toda aquela região enorme que nós conhecemos hoje como o mundo muçulmano, quando essas terras eram conquistadas, tinha muitos judeus morando lá, mas os judeus eram subjugados. No Alcorão, você vê versículos, textos antissemitas, mas o tom é mais de desprezo e desdém em relação aos judeus. Eles são inferiores, eles deturparam
sã doutrina de Abraão, e nós estamos aqui, muçulmanos, com a correção. Nós estamos com a doutrina correta. Mas os judeus não era assim, uma ameaça para o povo árabe. Os judeus eram menos desprezados, marginais. A ideia que nós vemos hoje no mundo árabe, de que Israel, como eu falei antes, é a filha bastarda do imperialismo ocidental, é a maior fonte de todos os males que nós assalam como povo muçulmano, povo árabe, e se a gente conseguir destruir Israel, de repente, a maior parte dos nossos problemas serão resolvidos. Amados, pode ir lá fazer sua pesquisa, há muita evidência que a maior fonte dessa ideologia é o antissemitismo cristão. O antissemitismo na Europa. E eu estou fechando o computador, estou realmente encerrando. O que eu quero dizer? Como que eu quero argumentar isso? Gente, o antissemitismo europeu, o antissemitismo cristão, como era? Basicamente era o seguinte: tudo que era virtude cristão, o judeu era o contrário. Se a Bíblia diz que o cristão é honesto, o judeu é desonesto. Se a Bíblia diz que o cristão é generoso, então o judeu é mesquinho. O judeu era usado no desenvolvimento do pensamento cristão, católico, judeu, até ortodoxo oriental. O judeu era usado como, nós usamos a palavra em inglês, foil. É tipo, ele é o malvado, ele é o vilão, ele é o foco de tudo, ele é o conceito do mal, né? E tanto que aquilo que eu sei que muitos de vocês já sabem, todas as histórias do antissemitismo europeu, a peste negra era culpa dos judeus, de alguma forma, né? Seu filho adoeceu. Os judeus estão num canto misturando o sangue de um sacrifício infantil com os seus pães de cerimônia. Essas conspirações absurdas. Essa perspectiva de conspiração que existiu durante séculos na Europa, muito diferente que o antissemitismo árabe e muçulmano, eu creio, foi realmente exportado para o mundo muçulmano pela igreja. É uma coisa que eu encorajo vocês a pesquisar, mas eu creio que nós cristãos, nós temos que nos arrepender pela maneira que nós temos contribuído, não só diretamente machucando, matando, caluniando, oprimindo os judeus. Nós não somos culpados apenas de fazer isso diretamente, mas nós somos culpados a influenciar o mundo muçulmano nesse sentido. E se você quer reconhecer que cristianismo é o alicerce da sociedade ocidental, nós somos culpados do antissemitismo secular também. Então, eu gostaria de conduzir vocês num tempo de oração agora.